Fala pessoal, estamos aqui para mais um vídeo no canal Luz na Política. E esse vídeo aqui aborda um assunto assim muito sério, né? A política não pode usar a fé como estratégia eleitoral. E é sobre isso aí que o pastor Zé Bruno, né, que era da banda Resgate, né, com vários louvores bem legais, ele vai falar algo muito interessante sobre isso, sobre candidatos usando a fé como estratégia política. Presta atenção nesse vídeo aí. Eu vou dar uma opinião polêmica para algumas pessoas, mas não posso me omitir. E o que eu disser aqui pode ser aplicado a qualquer outro personagem que faça o mesmo. Nos últimos dias, depois de ter seu nome associado ao caso Daniel Vorkari enfrentar desgaste público devido a uma série de mentiras, Flávio Bolsonaro começou a intensificar um discurso religioso na sua comunicação. Em um vídeo onde ele fala sobre sua preparação para a campanha eleitoral, que ele trata também como uma batalha espiritual, ele afirma que a sua força vem do cara lá de cima. Bom dia, bom dia. Mostrar para vocês o meu segredo. Como é que eu estou me preparando para essa campanha que não vai ser fácil. E a minha inspiração, minha força vem, do cara lá de cima. Vem comigo que eu vou te mostrar. Isso não é um detalhe, isso revela uma tentativa muito clara de aproximação simbólica com o eleitorado evangélico. Mas ele cometeu uma gafe, porque nenhum evangélico se refere a Deus como o cara lá de cima. Essa expressão ficou famosa com a Xuxa e durante anos foi objeto de críticas por soar superficial e irreverente. E isso revela um total desconhecimento do público evangélico, uma comunicação performática, mas vazia. E talvez o mais simbólico nisso tudo seja justamente o fato do Flávio Bolsonaro ter aprendido mais com a Xuxa do que com os pastores que passaram pela sua vida. O que ele está fazendo é o mesmo que o seu pai fez, usar Deus como uma estratégia de campanha. Só que agora de forma mais suave, mais polida, mais calculada, com uma voz mansa, estética piedosa e linguagem religiosa. Mas ainda reduzindo a fé a uma ferramenta de projeto político. Tratar uma campanha eleitoral como batalha espiritual na lógica bolsonarista é dividir a nação no nós versus eles, onde o nós está com Deus e o eles com o diabo. O Lula falou que ia fazer o diabo para ficar no poder. Ele só esqueceu de uma coisa. Enquanto ele tá com o diabo, eu tô com Deus. E essa lógica não é cristã, é maniqueísta. E quando isso funciona, o eleitor para de avaliar o candidato pela agenda, proposta e histórico e passa a votar num símbolo, numa aparição de culto, numa citação bíblica fora de contexto, e o povo de fé acaba sendo manipulado. Nos últimos anos, a fé cristã tem sido transformada em uma ferramenta eleitoral no Brasil. Muitos pastores transformaram o culto em comício, o púlpito em palanque, e pessoas passaram a ser distinguidas dentro da igreja, não pela sua fé em Jesus Cristo, mas pelo candidato em quem votavam. Esse, sem dúvida, foi um dos momentos mais tristes da igreja brasileira recente. A igreja não foi chamada para servir ao poder, ela foi chamada para confrontar o poder. E usá-la a favor de qualquer candidato ou campanha, seja de direita ou de esquerda, é uma blasfêmia. A função da igreja nunca foi defender César, mas foi lembrar a César que ele não é Deus. Porque toda vez que a igreja se ajoelha diante de projetos de poder, ela perde a sua voz profética e perde Cristo de vista. Gente, assim, esse tipo de manipulação, sabe, da fé de forma descarada, como que é feito, não dá mais para aceitar, né? A igreja aceitar esse tipo de tentativa de se manipular, de políticos usando a fé, gente, não dá, assim. Não tem como você votar numa pessoa dessa se falando de primeiro turno, né? Então, assim, você tem uma gama de candidatos aí, não caia nesse tipo de golpe, nesse tipo de influência, né? Escolha aí o candidato que você acredita que tem as melhores propostas, mas nessa questão de luta te bem contra o mal, te dizer que esse é o lado de Deus, gente, pelo amor de Deus, né? Vamos sair dessa caixa. E aí depois, aí, quando você chegar no segundo turno, aí você, né? Se quiser votar nulo, você vota nulo. Se quiser escolher entre duas situações complicadas, você escolhe, mas assim, no momento, não aceita esse tipo de influência não, né? Sai dessa caixa, rompe essa bolha, olha aí outras opções aí, e não vamos permitir essa tentativa de usar, de distorcer, usar o evangelho como estratégia política, né? Não aceite isso, né? Se você acha que essa mensagem precisa chegar a mais gente, compartilha esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, compartilha esse vídeo com uma pessoa que precisa ouvir isso. Deixa também no comentário aí o que você pensa sobre esse assunto, né? Porque isso ajuda esse vídeo a chegar mais longe. Se inscreva no canal e é isso aí. Até o próximo vídeo.